Irmãos, vamos dar prosseguimento à exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 20, versículos de 1 a 6. E acompanhe a leitura que farei desses versículos. Atos 20, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos em 5 dias, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Amém. Os irmãos sabem que nós estamos acompanhando os passos do apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária, onde as suas atividades se concentraram na cidade de Éfeso por 3 anos. O apóstolo Paulo passou 3 anos pregando ali naquela cidade. E nós vimos aqui, nós já estudamos como Deus abençoou grandemente aquele trabalho, tanto que aquelas pessoas que praticavam artes mágicas, eles foram publicamente confessar os seus pecados, a ponto de queimarem os seus livros, a ponto de queimarem os seus produtos de magia, demonstrando assim que eles haviam se convertido ao Evangelho. E na última oportunidade que nós falamos aqui, nós vimos o final da atividade missionária do apóstolo Paulo ali em Éfeso, quando houve aquele grande alvoroço, houve aquela grande confusão, e nós vimos que foi uma reação daquelas pessoas que tinham lucro com a venda de produtos religiosos, e por causa da conversão daquelas pessoas, as pessoas deixaram de comprar aqueles produtos. Então, por causa eles deixaram de ter lucro, então eles afrontaram, eles perseguiram o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária. Mas nós vimos, irmãos, que pela misericórdia de Deus, pela intervenção de Deus, usando aquele escrivão que apaziguou o povo, mostrando que os discípulos de Cristo não eram responsáveis por aquela confusão, por aquele confronto, aquele conflito que estava havendo. Agora, irmãos, nós iniciamos o capítulo 20, e o capítulo 20 ele é recheado de visitas, de despedidas do apóstolo Paulo, e também de encorajamento àquelas igrejas. Se os irmãos observarem, Paulo ele faz isso na Macedônia, ele faz isso na Grécia, Troade, e depois, quando ele se reúne com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, como nós acabamos de ler, né, no início do nosso culto. Paulo, como era de costume, irmãos, ele visitava aquelas igrejas onde ele havia implantado nas suas viagens missionárias, e ele voltava ali para fortalecer os irmãos, para encorajar os irmãos
para que se mantivessem firmes na fé nos ensinamentos da palavra de Deus. Mas aqui também, irmãos, apesar de não mencionar nesse livro de Atos, as outras cartas do apóstolo Paulo mostram que eles estavam ali também coletando ofertas para levar à cidade de Jerusalém, à igreja de Jerusalém, porque aquela igreja, aquela cidade estava passando por um período de seca, eles estavam com falta de alimento. Então fazia parte também desse trabalho, dessas visitas que o apóstolo Paulo fazia, coletar ofertas para serem levadas para a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Se os irmãos observarem no versículo 1, Lucas, o escritor desse livro, ele nos mostra a respeito da partida de Paulo da cidade de Éfeso. Como eu disse aos irmãos, o apóstolo Paulo passou ali 3 anos na cidade de Éfeso. Foi o período mais longo que ele passou numa cidade. Se os irmãos olharem os registros históricos, o livro de Atos é um livro histórico, os irmãos vão ver que foi um lugar onde ele passou mais tempo, 3 anos ali, arrazoando, pregando a palavra de Deus. E nós vimos que Deus abençoou bastante, produziu bastante frutos ali no ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, mas também nós vimos perseguições com relação àquilo que Paulo já estava acostumado, quando Paulo visitava as cidades e era bastante perseguido nas cidades por onde ele passava. Diz o texto, irmãos, que os planos do apóstolo Paulo era visitar as igrejas da Macedônia, da Acaia, para confortar aqueles irmãos. Ele fala isso no capítulo anterior, no capítulo 19, versículo 21. Lucas diz: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo, ele tinha estabelecido alguns planos, irmãos, mas diz o texto que, encerrado aquele conflito, aquele alvoroço que teve na cidade de Éfeso, Paulo chama a igreja. Nós não sabemos exatamente onde ele estava, certamente escondido, porque aquelas pessoas que tinham tido prejuízo na venda dos santos, daqueles materiais religiosos, eles estavam atrás do apóstolo Paulo. Mas, para que ele não fosse morto, ele estava ali escondido, e então ele se reuniu com aqueles irmãos com 2 propósitos. Está aí no versículo 1. O primeiro foi se despedir deles e também de confortá-los. Tendo-os confortado, despediu-se. Há uma palavra-chave aí, irmãos, nessa porção. Na verdade, os irmãos vão achar essa palavra em todo o capítulo 20, e essa palavra ela está relacionada com a atividade do apóstolo Paulo, que era fortalecimento dos discípulos. É aquilo que eu tinha enfatizado. Paulo, ele saía, irmãos, implantando igrejas pelas cidades pelas quais ele passava. E o que é que ele fazia? Ele, depois de um tempo, ele voltava a estas cidades, fazendo o quê, irmãos? Fortalecendo os discípulos. Eles fortalecia, e é a palavra aqui traduzida por confortado, que também pode ser traduzida como encorajado, que é a mesma palavra descrita no versículo 2 como fortalecendo. Essa é a ideia, irmãos, esse é o objetivo do apóstolo Paulo no final da sua 3ª viagem missionária, não só despedir-se dos irmãos, mas também trazer uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos, porque, irmãos, nós somos, como diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39,
Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. A nossa vida cristã, irmãos, deve ser sempre de seguir em frente. Apesar das lutas, dificuldades, aparecem a todo instante decepções, confrontos, mas, irmãos, a nossa vida é seguir em frente, e Paulo fazia isso. Veja que Lucas, ele não nos informa aqui, nesses versículos que nós lemos, de que forma o apóstolo Paulo fazia isso, mas ele fez certamente não diferente daquilo que nós estudaremos numa próxima oportunidade, quando ele reúne aqueles presbíteros na cidade de Mileto, chama-os àquela cidade, e o que é que ele faz ali? Como está descrito a partir do versículo 17, ele estimula aqueles irmãos, Olha, vigiai, vocês precisam vigiar, porque virão pessoas, lobos que tentarão enganar vocês, e vocês precisam estar prontos, animados, encorajados a seguir em frente. Nós veremos que Paulo vai trazer esse conforto, essa palavra de ânimo àqueles irmãos, como ele fazia em todo lugar onde ele voltava. Se no versículo 1 resume essa despedida, a partida do apóstolo Paulo de Éfeso, a partir da metade do versículo 1 até o final do versículo 3, Lucas ele menciona aqui, irmãos, de maneira muito resumida, como ele costuma fazer, irmãos? Nós temos visto aqui que Lucas ele é muito resumido, mas ele transmite informações ricas a todos nós sobre esse ministério do apóstolo Paulo, e ele vai falar aqui a despedida de Paulo. Ele fez a Macedônia e a Grécia. Nós estamos falando aqui da cidade de Filipos, da cidade de Tessalônica, Os irmãos conhecem bem as cartas que estão disponíveis a nós. Aqui é a província de Acaia também, que é popularmente conhecida como Grécia, Naquele tempo os irmãos sabem que naquela época do apóstolo Paulo, toda a estrutura geográfica ela era bastante diferente do que nós vemos hoje em dia. Veja que não há registro de organização de igrejas ali naquela região da Grécia, mas nós sabemos que Paulo voltou à cidade de Corinto, uma igreja bastante conhecida nossa, uma igreja bastante problemática, para onde Paulo enviou, pelo menos, alguns estudiosos dizem que foram 4 cartas, mas nós temos, aprove a Deus, nos colocar à nossa disposição 2 cartas, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Nessas cartas, irmãos, tanto carta aos Coríntios como aos Romanos, nós aprendemos que foram períodos difíceis para o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo períodos frutíferos, onde as igrejas foram ali assistidas por ele. A segunda carta aos Coríntios, escrita provavelmente quando ele estava na cidade de Filipos, nessa viagem que ele realizou aqui, e a epístola aos Romanos, que foi escrita provavelmente quando Paulo passou esses 3 meses na cidade de Corinto. Quando Paulo sai de Éfeso, nesse texto que nós estamos considerando, ele foi para Porto de Trode para pegar o navio, e ele menciona na sua segunda carta aos Coríntios que quando ele chegou em Trode, ele não teve sossego. Ele chegou em Trode, ele não teve tranquilidade, ele não teve sossego, embora ele tivesse uma porta aberta para pregar o evangelho, ele não teve tranquilidade no seu espírito, porque ele chegou ali e não encontrou o seu auxiliar, o Tito. E aí ele teve aquele desassossego no seu espírito. Ele havia enviado Tito à igreja de Corinto, a igreja que estava passando
por toda aquela dificuldade, problemas morais, éticos, doutrinários, litúrgicos, problemas, irmãos, dos mais variados, e basta nós lermos a primeira carta aos Coríntios que nós vamos ver como era grave, né? Os problemas, eram graves os problemas que estavam afligindo aquela cidade de Corinto. Paulo estava angustiado porque foi exatamente Tito que foi levar aquela carta lá. Então ele estava preocupado, irmãos, como aquela igreja reagiria, Tito sendo o portador daquela carta, uma carta dura, uma carta que exortava aqueles irmãos, e Paulo então entrou de nada de Tito. E ali então, angustiado, ele não pôde sequer fazer uso daquela porta. Veja que é como se ele estivesse dizendo, abriu-se uma grande oportunidade do evangelho ser anunciado aqui, mas ele não tinha sossego, ele não tinha tranquilidade no seu espírito. Lá em 2 Coríntios 2, versículo 12, 13, diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aí então ele vai para a Macedônia, é que ele se encontra com Tito. Aí então ele se tranquiliza, ele tem o seu espírito mais tranquilizado, aliviado. Por quê? Porque Tito, irmão, chegou com ótimas notícias. Tito diz: olha, a igreja recebeu bem essa carta, a igreja já está mudando, a igreja está tomando todas as providências para que esses problemas sejam corrigidos. Tanto é que lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 5, ele vai dizer: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vocês receberam essa carta, vocês confortaram Tito e vocês estão reagindo bem às minhas exortações, vocês estão querendo mudar todo aquele quadro aquele quadro problemático que eles estavam passando. Os irmãos podem então acompanhar melhor os acontecimentos, né? Quando nós temos, se nós podemos dizer assim, alguma lacuna, alguma coisa que falta aqui no livro de Atos, né? Se nós podemos dizer assim, os irmãos vão encontrar esses complementos nas suas cartas, né? Nas cartas que Paulo escreve. Lucas também, irmãos, não diz nada, mas os estudiosos, eles são unânimes em afirmar que é nesse momento, quando Paulo visita a Macedônia, que ele se estende, ele vai além da Macedônia e ele prega o evangelho em Ilírico, lá próximo ao mar Adriático. Ele menciona isso, irmãos, lá na sua carta aos Romanos. No capítulo 15, versículo 17 a 20, ele diz o seguinte: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado,
para não edificar sobre fundamento alheio. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, na sua carta aos Romanos, é que ele, a partir de Jerusalém, ele cobriu uma área enorme, irmãos, de cidades, de regiões, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Os estudiosos, eles entendem que ele se esticou até o Ocidente. Tanto é que, apesar de Lucas não registrar, ele diz que não ficou região sem o anúncio do Evangelho. Pois desde Jerusalém até o Ocidente, até o Ilírico. Nós estamos falando aqui, irmãos, onde hoje é a Iugoslávia, só para que os irmãos tenham ideia. Quanto Paulo se estendeu pregando o Evangelho. Nós estamos falando aqui parte da Albânia, né, aquela Europa oriental, subindo lá para aquela região, junto ao mar Adriático. Veja que o que nós vemos então aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo, não somente voltando às igrejas, fortalecendo aqueles irmãos, mas avançando, né, pregando o Evangelho em outras regiões. Lucas não registra aqui também, irmãos, de que forma ele fortalecia, mas nós temos, se os irmãos voltarem um pouco no capítulo 14, em Atos, versículo 21 e 23, os irmãos vão ter uma ideia de como é que Paulo fortalecia aqueles irmãos. Atos 14, 21 a 23. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Vejam que Paulo, irmãos, ele não diz aqui, olha, não se preocupem, a partir de agora é só prosperidade, vocês vão ter carros novos, vocês vão ter casas, vocês vão ter uma vida abastada. Não é isso que Paulo diz, irmãos. Em momento nenhum ele diz isso aqui. O que ele diz aqui é fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E olha o que ele mostrava, irmãos, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É isso que ele fazia. Porque Paulo aqui, irmãos, ele vai mostrar que da mesma maneira que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, nós somos também coparticipantes da sua glória. O que Paulo fala aqui, irmãos, é que nós não podemos ter essa vida romântica, achando que a partir do momento que nós nos tornamos crentes, nós vamos ter uma vida sem doença, sem enfermidade, sem morte, sem dificuldades. Não, irmãos. O que Paulo mostra aqui é que ele vai falar de algo além dessa vida. Algo que nos é prometido além dessa vida. Porque nós vemos aqui, o que nós vemos é que esses discípulos, eles sofreram, eles foram apedrejados, aprisionados, chicoteados, como Estevão. E o apóstolo Paulo, ele exortava, ele fortalecia os irmãos através da palavra. Lucas depois registra que Paulo dirigiu-se à cidade de Corinto, onde ele permaneceu então 3 meses. Paulo vai lá, irmãos, para tratar face a face com a igreja. Ele havia escrito as cartas e agora ele vai lá, então, tratar pessoalmente com aqueles irmãos. É isso que Lucas nos informa aqui. Veja no versículo 3, final do versículo 2, versículo 3, onde ele se demorou 3 meses, admoestando aqueles irmãos, exortando aqueles irmãos.
E eu lembro novamente aos irmãos que foi nesse período onde ele passou 3 meses ali, provavelmente no inverno, onde era um momento onde eles se aquietavam ali, porque era muito difícil viagens, né, pegar navios no inverno, por causa das tempestades, por causa do mar arredio. Então, foi nesse momento que Paulo escreveu a maravilhosa carta aos Romanos, onde é tratada com muita profundidade, irmãos, a doutrina da salvação pela graça de Deus mediante a fé. E agora, irmãos, temos aí os versículos finais dessa passagem, a partir da metade do versículo 3 até o versículo 6, que tratam da partida de Paulo da Acaia, da Grécia. E ele tinha, como eu disse, o objetivo de se dirigir à Síria ou Jerusalém, mas não sem antes passar por Mileto e rever aqueles presbíteros que faziam parte da igreja de Éfeso. Lucas nos informa que, embora Paulo desejasse pegar o navio para Jerusalém, ele teve que modificar os seus planos. Por quê, irmãos? Porque ele soube, é o que Lucas nos informa aqui, no versículo 3, houve uma conspiração por parte dos judeus, os judeus queriam matá-lo, e estava na época da Páscoa. É isso que Lucas nos informa aí, na época dos pães asmos. Vejam, aí está no versículo 6, depois de dias dos pães asmos, era a época da Páscoa. Os judeus, então, eles se dirigiam para Jerusalém, para passar Páscoa em Jerusalém, e é possível, então, que o navio estivesse lotado de judeus se dirigindo para Jerusalém. E como Paulo soube dessa conspiração para matá-lo, ele então muda de planos e altera seus planos, e juntamente com a comitiva mencionada aí no versículo 4, ele muda os planos e vai por outro lugar. Vejam que no versículo 4, irmãos, Lucas nos dá aí várias pessoas, né? Ele fala de várias pessoas. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e outros, que provavelmente, irmãos, são frutos do ministério do apóstolo Paulo, e eles estavam ali com o apóstolo Paulo juntando ofertas para levar a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, para assistir aqueles irmãos que estavam passando por necessidade. Vejam então, irmãos, que Paulo permanece em Filipos, depois de mandar ou de enviar aqueles irmãos para Trode. Aqueles irmãos foram antes, certamente por questão de segurança. Paulo permanece em Filipos juntamente com Lucas. Lucas, o escritor desse livro, ele agora se junta a essa comitiva. É por isso que agora, irmãos, nós vemos o escritor aqui desse livro, ele passa a usar a primeira pessoa do plural. Por isso que ele fala assim, nós navegamos, nós fomos, nós passamos. Ou seja, Lucas estava presente ali, juntamente com Paulo, naquela comitiva, naquela viagem, então, que eles empreendem, né, em direção a Jerusalém, para levar aquelas ofertas. E é isso, irmãos, essa é a narrativa resumida, feita pelo historiador Lucas, nos dando aqui essas informações que não parecem, a princípio não parecem importantes, mas vimos aqui que são informações muito relevantes. Eu quero trazer apenas uma lição para a nossa vida aqui, irmãos, como igreja de Cristo, um ensino importante no que diz respeito à missão. A missão da igreja, ou o evangelismo da igreja, porque igrejas não precisam ser somente plantadas, irmãos. Igrejas não devem ser apenas organizadas, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser encorajadas. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. Não é à toa, irmãos, que está registrado aqui nesse livro de Atos,
é para conhecimento da igreja. Veja que Paulo simplesmente não implantava e dizia assim: olha, já está implantada lá, ela agora vai seguir o rumo dela. Não, não era assim, irmãos. Paulo estabelecia, ele organizava, ele deixava ali presbíteros eleitos ali para conduzir a igreja, mas ele voltava àquelas igrejas animando, encorajando, exortando. Por isso que ele diz aos presbíteros em Mileto, aos presbíteros de Éfeso: não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E no versículo, é por isso também, irmãos, que a nossa igreja tem essa, nós consideramos que é a forma correta de nós pregarmos, no sentido de nós expormos os livros da Bíblia. Ele entra nesse versículo que Paulo diz assim: não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Às vezes, quando nós consideramos um livro, nós já estamos aqui há mais de 3 anos considerando esse livro de Atos. Embora muitas vezes pareça maçante, pareça meio com muitas informações, mas esse é exatamente, quando Paulo diz assim: eu não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, né? Inclusive, em alguns momentos, nos livros, aparece algum texto que parece trazer algum desconforto à igreja, parece que nós estamos trazendo algum tipo de mensagem para algum tipo de pessoa, e é bom que a igreja siga nesse caminho de expor, versículo por versículo, a Bíblia Sagrada, irmãos. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos expondo todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Veja que no versículo 26 também, que nós vamos considerar ainda, ele vai dizer: portanto vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, Paulo diz assim: eu fiz a minha parte. Qual é a minha parte? É anunciar todo o desígnio de Deus. Porque, irmãos, a igreja, ela é fortalecida, a igreja ela é animada, a igreja ela é encorajada quando a palavra é pregada, quando a palavra é estudada, quando a palavra é anunciada, irmãos. É assim que a igreja é fortalecida. Vejam que no versículo 2 desse texto que nós estamos considerando, o Lucas vai dizer assim, a palavra muitas exortações. Isso quer dizer, irmãos, que a tradução literal para isso é muitas palavras, muito ensino, muita pregação, irmãos. É isso que está dizendo aqui. Muitas palavras. E é isso que nós vamos ver Paulo fazendo em todas as suas viagens. Era isso que ele fazia nas suas... Quando ele chegava no lugar, ele trazia muitas palavras, pregações, exortações, arrazoando. Nós vamos ver também, na próxima oportunidade, quando Paulo estava em Troade. Diz a palavra de Deus que Paulo, pregando em Troade, a partir do versículo 7, Paulo se estendeu, irmãos, pregando o evangelho até a meia-noite. Aí diz o texto que um tal de Eutico, ele estava lá ouvindo a mensagem, sentado numa janela. Diz que ele adormeceu, caiu do 3º andar e morreu. Aí diz que Paulo, com os irmãos, desceram até o térreo, viram que ele estava morto. Paulo ressuscitou, ou Deus ressuscitou aquele jovem, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Diz que eles subiram novamente, participaram da ceia, e Paulo continuou pregando, irmãos, até o amanhecer. Até o amanhecer. E não é isso que nós estamos querendo trazer para os irmãos também, né, irmãos? Os irmãos ficarem horas e horas aqui, mas também, irmãos, pregações, onde muitas igrejas têm feito 10 minutinhos, 15 minutinhos, e o resto é cantata, é isso. Essa não é a forma que nós vemos na Bíblia, irmãos.
Toda vez que a pregação é feita é para a nossa instrução, para o nosso fortalecimento. A pregação da Bíblia, irmãos, não é só para o nosso conhecimento, é para o nosso fortalecimento, para que nós nos animemos. Nós estamos diante aí de uma semana que está se iniciando, e é através da palavra, é através da pregação, é através desses momentos que nós estamos aqui, irmãos, que nós somos animados, fortalecidos a continuar firmes na fé, tendo conhecimento para que a nossa alma seja alimentada e assim prossigamos na nossa caminhada cristã, irmãos. Prossigamos na nossa caminhada cristã. E eu quero terminar aqui com as palavras de Spurgeon. Spurgeon, ele pregando a pastores que estavam em formação. Spurgeon, ele estava próximo do final da sua vida, e isso em 1890, e ele vai dizer assim para aqueles pastores: quem é aquele que pode nos fazer mal se seguirmos Jesus? Como pode sua causa ser derrotada? Segundo sua vontade, convertidos migram para a sua verdade, numerosos como as areias do mar. Portanto, tende bom ânimo e siga em seu caminho, cantando e pregando. Os ventos do inferno têm soprado, o mundo o seu ódio tem mostrado, contudo, não me tem derrubado. Aleluia pela cruz, nunca nos perderemos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe, irmãos.